Boa noite, doutores. Começando mais uma sessão de mentoria aqui na Mentoria DVBot Pro. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, os doutores que estão assistindo aqui ao vivo. Os doutores que estão assistindo essa gravação ou corte no YouTube também sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito, muito importante, que eu sempre bato aqui nessa tecla, e que é a principal causa dos advogados terem confusão de como configurar aí, que é que eu chamo, né, que a gente não treina IA, mas a gente consegue configurar ela de uma maneira mais específica, que é na criação do assistente, na criação do prompt, e como que a gente consegue otimizar esse prompt depois de pronto. Eu sempre falo muito da criação ali, falo muito rápido, mas hoje eu quero pegar alguns pontinhos aqui que eu acredito que vai ajudar bastante os doutores com relação à criação do assistente, como os doutores devem pensar, qual é a estratégia que eu penso quando eu crio, né, os ADB Bots. Vai ser uma aula bem rápida aí e acredito que vai agregar bastante. Mas antes eu quero, logicamente, falar das novidades, como eu falo toda semana, e acredito que os doutores que estão mexendo aí no chat GPT, independente de qualquer coisa, notaram que mudou aqui, né, algumas coisas de novo. Então, agora, quando a gente for, por exemplo, ver os nossos chats arquivados, ou fazer qualquer tipo de configuração, essa parte aqui eu vi que atualizou. Então, agora escondeu aqui atrás, né? Os botões ficaram escondidos, ó. Agora aqui a gente só consegue mexer no claro e escuro, né? Eu gosto mais do escuro, assim. Aqui queria dar esse toque para os doutores que vão configurar ou que vão mexer aqui. Esse português aqui é referente ao que ele escreve. Então aqui a gente já tem o português Brasil. E na linguagem falada, os doutores não mexam nesse aqui, porque não tem português ainda aqui, que seria quando a gente utiliza pelo celular, ou utiliza ele, inclusive o sistema de voz aqui. Então deixa aqui mesmo no autodetectar, que eu vi que essa mudança aqui pode confundir os doutores que veem algum vídeo meu, ou já viram as aulas antigas e mudou. E agora ficou tudo aqui, ó, no controlar dados. Eu particularmente achei meio ruim, mas fazer o quê? Então, para a gente desativar o botãozinho lá, ó, ele veio para cá para trás, e os chats arquivados e o gerenciar chat veio para cá, ó. Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Dessa semana o que eu vi foi só essa posição mesmo dos botões. Então, se os doutores acharem estranho, ó, aqui de novo, configurações e controlar dados. Aí aqui nós podemos arquivar todos os chats, né, igual a gente pode arquivar tudo que está ali do lado, ou no gerenciar aqui, que é aquilo que eu ensino tanto, né, e pego no pé, vão ficar todos aqui, os doutores vão ter o controle dos chats aqui, como estão, inclusive, aquele looping que eu falo, os doutores que estão chegando agora, vão lá na área de membros, ter uma assistida naquelas lives que eu já fiz, aquelas 8, com calma, que eu detalho basicamente também um pouquinho que eu vou dar aqui nessa aula, que é a criação de assistente, banco de dados, perdão, base de conhecimento, e falo muito desse arquivar aqui, esse arquivar chats, esse desarquivar, só que aquela aula lá fica desatualizada porque o botão mudou de lugar, e os doutores já vão lembrar aí. Perfeito? E uma grande novidade, que eu já quero que os doutores se antecipem isso, é a chegada do nosso querido ChatGPT 5, que já está prometido aí há mais de não sei quantos anos aí, né? E queria alertar os doutores o seguinte: daqui a pouco isso aqui vai começar a explodir. Isso é, não, agora vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá. A gente está passando por uma transformação, igual eu falei na live passada, que as inteligências artificiais estão chegando, não é uma bolha, mas elas estão chegando num ponto muito, muito difícil de se levar a inteligência por causa de energia, que os governos estão protegendo os dados, enfim, tá todo mundo agora não tão querendo mais ceder os dados de graça, como era antes. Então eles têm essa dificuldade de ter esse avanço na ideia eu vou colocar aqui muito simplista, do quanto que ela consegue ficar inteligente mais. Mas, como eu disse na outra live, a gente vai ter muito mais ferramentas de conexão, muito mais ferramentas que vão ajudar a gente também em produtividade, e o ChatGPT está na ponta de lança disso, e o ChatGPT vem basicamente para unir todos os modelos, a gente não ficar mais preocupado. É como se ele pensasse, ele vai saber mais ou menos como a hora melhor que ele utiliza a IA para calcular,
Quando a gente pedir para escrever, ele já vai automaticamente entender. Então, basicamente é isso. É um super chat GPT que eles vão prometer mundos e fundos. Eu acredito que aí é uma coisa minha. A, a OpenAI está devendo um pouquinho para os investidores, então eles devem surgir com alguma novidade forte aí, chamando, entre aspas, de chat GPT-5, mas com certeza os doutores ficaram atualizados aqui, mas já estou antecipando porque isso aqui vai ficar, ó, esse papo de AGI, superinteligência, isso aqui é conversa fiada para vender ação e para ficar na mídia. Nós nunca vamos ter uma inteligência artificial geral que vai substituir todo mundo e que nós vamos nos consultar com um médico que vai ser um robô. Isso aqui é coisa que a mídia coloca, mas aguardem que isso aqui vai bombar muito, mas tudo que for pertinente para a advocacia, que eu veja que faça sentido para os doutores que estão nessa jornada de começar, eu vou trazer aqui em primeira mão, então já estou adiantando. Mas perfeito. Hoje quero falar novamente dos ADV Bots aqui, por quê? Porque eu estou recriando, não, eu estou atualizando os antigos devagarinho, os doutores vão sentir uma pequena diferença nas respostas. Só para essa nossa nova estrutura de prompt não mudou quase nada. Porém, eu na usabilidade aqui, vamos ver se ele vai fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer. Eu estava começando a mexer, porque todos esses ADV Bots ele tem um prompt, que eu vou mostrar aqui, a gente vai até criar um aqui bem rapidinho. E eles têm também uma pequena base de conhecimento que eu coloquei. E quando eu pedia para começar aqui, para a gente poder começar o bate-papo normal, podia ser qualquer um, eles estavam aleatoriamente me mostrando a base de conhecimento. Agora ele parou, só porque eu queria mostrar aqui. E aí eu fiquei pensando em uma coisa que eu nunca falei, que é a questão do prompt negativo. O que seria um prompt negativo? Ah, deixa eu mostrar aqui, inclusive. Pode ser um bancário. Quero mostrar para vocês uma coisa que é legal, os autores entenderem. Quando a gente entra aqui, volto a dizer, na live 1 que está na nossa área de membros, eu crio um ADVBot do zero, os autores podem se aprofundar lá. Mas quando a gente entra aqui para criar o prompt, que é aquilo que a gente vai fazer, aqui mesmo, na nossa própria instrução, ele diz para a gente o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. Eu sempre falei muito para a gente criar, né? É assim, vamos dar para ele o que ele deve fazer e a gente ficar meio que satisfeito com a resposta que ele dá e depois ir corrigindo. Dá para fazer isso, obviamente, mas dá também para os doutores, conforme vai utilizando, até o doutor se colocou aí no começo da live, falou que está criando os dele, se quiser fazer algum tipo de alinhamento, se quiser que eles entreguem a resposta de alguma coisa, tem como a gente pedir ou até mesmo pedir para ele não fazer. Vou dar exemplo aqui. Às vezes ele sozinho, ele faz a fundamentação, por exemplo, e a gente sabe que corre o risco de não estar muito certo, porque o ChatGPT inventa aí as jurisprudências e a gente tem que pesquisar a jurisprudência, são duas coisas diferentes, né? Quando ele fundamenta aqui na resposta, ele vai inventar. Quando a gente usa lá o buscar, usa o investigar, que eu falei, acredito, na live 7 ou 6 que está lá, aí não, aí nós estamos buscando a referência, ele está fazendo uma pesquisa na internet, são coisas diferentes. Mas se a gente pede para ele fundamentar, ou às vezes um artigo, ou às vezes alguma coisa que os doutores falam, nossa, toda vez ele escreve esse negócio, está errado. Nossa, toda vez o assistente escreve isso daqui, está errado. Eu já pedi para ele não me responder dessa forma e ele está me respondendo. Tem uma forma da gente já pegar essa ordem que a gente quer dar para ele, ao invés da gente repetir isso toda vez no chat, a gente pode dar uma correçãozinha nesse próprio prompt aqui, que aqui mesmo diz o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. Essa estrutura de prompt, ela já está muito validada aqui, funciona muito bem até hoje. Vamos ver com esse chat GPT-5 aí, se ele não vai começar a mudar alguma coisa, mas até agora ela ficou muito boa. E a da personalidade, contexto, habilidade. Alguns autores já estão mais avançados, outros ainda não, já estão criando os próprios ADV-bots. Mas quero que os autores vejam por dentro como é que funciona também aqui um pouquinho, e a gente vai criar um daqui a pouco. E vou dar aqui também um plus aqui que eu pensei aqui agora, até para os doutores que já criaram, eu também vou otimizar ainda mais os seus próprios prompts. Então vamos lá.
Primeiro, eu quero que os doutores sempre pensem, igual o doutor falou que fez um para o sindicato, fez um trabalhista para execução. Então, sempre que os doutores forem pensar, pensem igualzinho o máquina de prompt jurídicos pede aqui. Eu vou ponta a ponta aqui mostrar de novo, para que fique legal para a gente poder identificar. Os doutores clicando aqui, vai instalar e tal. Quando dá o começar, aqui mesmo ele diz como que os doutores devem. Esse pequeno formulário que abre aqui não é uma obrigação os doutores seguirem. Mas aqui eu fiz uma cadeia de pensamento aqui na minha mente, através de uma estrutura de gerar de prompts, que os doutores não precisam se aprofundar nisso. É importante a gente dividir esse pedido para ele e até para a gente poder ter uma estratégia aqui. Então, por que eu começo com a área do direito? Porque os doutores imaginem o seguinte: todo esse dado foi capturado, a gente tem bilhões de livros lá dentro do ChatGPT que são referentes a jurídico, só que eles estão todos, né, faltando um pedacinho aqui e outro ali, porque eles só conseguiam entrar na biblioteca que estava pública. Eles não pegaram, por exemplo, lá na Amazon, lá na Biblioteca de Direito Tributário, lá em tudo, e foram escaneando folha por folha e colocaram dentro do computador, e na hora que eu vou lá e peço para buscar essa informação, ele já está, entre aspas, treinado. Está tudo ali meio que bagunçado. Então imagine que eu estou entrando dentro de uma biblioteca tremenda aí, imensa, imensa, imensa. Então, qual prateleira que eu vou? Então, eu já fugi das outras. Então vai ter a prateleira trabalhista, tributária, a prateleira previdenciária. Aí eu vou naquela prateleira. Aí eu reduzi bilhões de livros para, vamos colocar milhões. Vou colocar, opa, já reduziu. A chance de acerto aumenta. Por que o público-alvo? O público-alvo, os autores pensem nas características do seu cliente, do tipo, se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa, no caso, jurídica, né? Se no caso aí, aqui, aposentados, servidores públicos, é mais ou menos isso. Quem eu atendo? Vou dar exemplo aqui. Rodrigo, eu faço trabalhista, atendo, sei lá, eu sou focado em atender trabalhadores do serviço terceirizado, que atuam em condomínios, limpeza e portaria, é o meu público-alvo. Porque dentro dessa biblioteca trabalhista também, ele vai sempre entender que ele tem que puxar para esse lado do que desses livros, desse raciocínio, dessa ideia. Opa, é trabalhista, é reclamante, só que é a galera que trabalha em portaria em condomínio. A área do Brasil, que eu pensei que também que ele vai montar automaticamente. Às vezes, aliás, quase sempre, mesmo os doutores indo judicializar, ou vai trabalhar no extrajudicial, ou vai trabalhar no consultivo, ou seja no que for, existem decisões e relevância de problemas e coisas que acontecem dentro do teu nicho aí. Se for o Brasil inteiro, tudo bem. Se for o mundo inteiro, tudo bem, não tem problema. Mas a gente também localizando, às vezes, os próprios tribunais, às vezes sindicatos, como o caso do doutor. Então também ele tem, logicamente, que ele pegou todo o conteúdo da internet e ele consegue fazer também essa correlação. Não sei se isso tem um ponto muito forte, mas eu acredito que faça muito sentido. Porque decisões são feitas em São Paulo, são feitas no Rio de Janeiro, ou, enfim, nossa, como trabalha um cartório num lugar pode não ser exatamente como trabalha no outro. Então, porra, eu só atuo no Rio de Janeiro, só atuo ali no Maranhão. Faz sentido colocar a área que os doutores mais atendem esses clientes que vai servir, que esse assistente vai servir. Rodrigo, mas aqui o meu escritório é full service. Tem trabalhista, tem tributário, legal. Faz o trabalhista, faz o tributário, faz o criminal e tá tudo certo. Vai ter 4 assistentes. Porque a gente vai sempre, dentro da grande biblioteca que ele vai procurar, a gente vai estar sempre tentando afunilar essa busca dele da melhor maneira possível, e sempre lembrando que isso aqui é um prompt para a gente dar um viés para ele, que eu chamo do prompt que dá a ordem para ele buscar esse comportamento dentro do como ele vai atuar aqui. As tarefas, aí o que eu entendi aqui, porque isso aqui foi tudo eu que criei, tem um prompt aqui pensado nisso. As tarefas é mais ou menos assim. Eu gosto sempre de colocar esses exemplos bem práticos para os doutores entenderem. Imagine que os doutores estão lá no seu escritório e chegou um cliente. Esse cliente vai ser atendido por esse assistente, e esse cliente, obviamente, esse perfil que nós já pré-qualificamos aqui. Se os doutores fossem sentar na frente desse cliente, pegar todas as pastas do documento e fosse sentar no seu computador para poder fazer,
esse trabalho, quais tarefas os doutores mais fazem recorrentemente. Por exemplo, Rodrigo, quando eu atendo esses clientes, eu faço já análise do processo, eu crio realmente petição inicial ou não, eu crio contestação, eu faço um cálculo, eu faço alguma coisa. Aqui eu quis, a ideia, até está aqui, ó, exemplos de tarefas manuais mesmo, que vai desde as leituras, análise, cálculo ou criação de documento. Tudo isso vai fazer sentido. E aqui as demandas são os problemas que eles trazem. Eu posso fazer vários aqui, por exemplo. Vou dar exemplo. Previdenciário, meu público-alvo. Pessoas que estão tendo o benefício do BPC negado. Qual estado que eu atuo? São Paulo. O que eu faço aqui? Eu faço a contestação, faço a análise dos documentos, faço, sei lá, o recurso, não sei o que faz. Quais as demandas mais que eles trazem para mim? A negativa desse benefício. Ou a aposentadoria especial. Vamos criar outro aqui. Advogado trabalhista, que trabalha com empregados em geral, pode colocar, no Rio de Janeiro, e as demandas que eu quero são análise, peças e cálculos e recursos, e o que eles mais trazem aqui para mim? Demissão por justa causa. E os doutores podem criar quantos quiserem, tanto para a área, como também para tudo que queira fazer. Sempre vai dar o mesmo resultado aqui abaixo. Sempre. Ele vai entregar o prompt pré-pronto aqui. Então, essa ideia eu tive para a gente poder ter uma cadeia aqui e que os doutores não precisem contratar pessoas para fazer, porque isso aqui é uma habilidade que é bem simples, os doutores vão pegar com o tempo, que os doutores tenham quantos assistentes quiserem, para poder compartilhar com a sua equipe, com seus colegas, não fique preso a nada. Porque isso aqui é o princípio. E eu acredito que é o mais difícil. Igual o doutor falou aí no início, que criou os próprios, aí ele mesmo já selecionou os documentos que ele queria aqui, porque essa parte da base do conhecimento para o assistente se inspirar, né, que é essa aqui, nós já vamos criar um assistente aqui. Arquivos adicionais de referência, os doutores já têm. São as normas, são, igual o doutor colocou lá com relação ao sindicato, ou o doutor tem um modelo de peça que quer que ele se inspire, ou é algum tipo de lei específica ou doutrina, isso já está pronto. O máquina de prompts ele vem para ajudar a gente a criar essa parte aqui. Porque é aqui que eu acho que fica mais complicado da gente entender, né, quais são as minúcias aqui que a gente vai ter que colocar para ele ter uma boa personalidade, para ele agir dentro de um bom contexto, para ele ter ter as suas habilidades, para ele ter o nosso famoso menu, e por aí vai, que é o que a gente vai criar aqui agora. E eu vou ensinar os doutores duas coisas bem rapidinho. Como que os doutores editam o próprio prompt, e na hora que os doutores quiserem otimizar, como que os doutores podem editar ele ali dentro. Bem simples, 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 simples. E olha que interessante. Eu vou fazer uma outra coisa aqui também agora, bem interessante. O ChatGPT é tão inteligente que, obviamente, ele consegue trabalhar em qualquer contexto que a gente der para ir. É por isso que a gente sempre tem que estar no comando, e a gente sempre tem que estar entendendo como está aí a minha. Travou a transmissão. Parece que caiu a internet dele. Eu acho que essa é a dificuldade dos usuários de advogado no tapete. Eu posso ver. E sim, Rodrigo, travou a tua transmissão aí.
Tá sem som, Rodrigo. Voltou. Ô, voltou? Ué, caiu a internet aqui, voltou? Nossa, agora parou aqui no meio. Mas sem problema, sempre voltaremos aqui, aqui. Qual a parte que nós paramos? Quer dizer, que os doutores ouviram. Pera aí, troca aqui. Eu estava aqui, ó. A parte que eu expliquei aqui, tudo. Eu compartilhei a tela? Não. A parte que eu expliquei aqui, ó, do que faz cada formulário desse aqui, os doutores viram? Sim. Tá? Então, vamos só recapitular aqui. Então, tá. Então não tem problema, vou voltar um pouquinho. Os doutores podem, do que eu quero fazer aqui, que eu estava falando no final, tanto ensinar os doutores como criar esse prompt aqui, salvar ele aqui, que na verdade o assistente é só isso, a gente cria uma configuração para ele, uma personalização para ele. E a gente salva ele ali, cria o nome e cria ali ele como assistente. Ou os doutores podem vir aqui falar com ele ou explicar realmente para que os doutores querem fazer também, ele vai entender esse contexto. Ele vai entender, por exemplo, eu trabalho com. Pode escrever aqui também, aqui embaixo, de uma maneira até meio que desordenada, ele vai também entender. Eu quis colocar assim para os autores entenderem, qualquer pessoa consegue ler aqui. Para a criação do seu assistente jurídico personalizado, qual a área do direito, tal, igual eu expliquei um pouquinho antes. Então a gente vai criar um aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa um pouco diferente, para a gente não ficar sempre na mesma tecla, né? E os autores vão ver a capacidade que o chat GPT tem de fazer essa filtragem que eu estou falando, dele entender como ele tem que ser específico e de como que ele tem que, na hora da criação do prompt aqui, entender como ele deve se comportar para fazer o que eu chamo de busca, não seria busca, né? As consultas para a gente, tanto dentro da base de conhecimento da OpenAI, quando o assistente agora também busca na internet, tanto quando agora o nosso assistente também faz cálculos, que eu vou falar um pouquinho aqui, ou qualquer coisa que ele vai fazer. Então, os doutores podem pegar depois, se tiver dúvida, assistir de novo. Mas é muito simples. Vem aqui e digita por exemplo, trabalhista. Qual que é o seu público-alvo? Eu expliquei. Trabalho com trabalhadores assim, assim, assado. Claro que o doutor trabalha o Brasil inteiro, trabalha em São Paulo e tal, ou dois estados, enfim, tranquilo, ou uma cidade. Quais tarefas? Tarefas aqui para a gente é elaborar uma peça, fazer uma análise de processo, fazer um cálculo, criar relatórios, criar planilhas. O que os doutores quiserem, coloca aqui no 3, que vai preenchendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele já vai dar um bom texto aqui para os doutores. Ou a gente pode fazer uma coisa até aleatória. Quer ver? Eu pensei nisso aqui agora, o golpe do advogado. Quer ver uma coisa? Eu vi que isso aqui está estourado, não tá? Olha só isso aqui. Eu vou só copiar essa parte aqui, certo? Vamos supor, então, os clientes que estão passando por esse golpe, vamos pegar diferente. Olha só, eu vou pegar essa imagem aqui. Quem está caindo no golpe do advogado precisa de um advogado, certo? Porque caiu no golpe. Eu vou pegar todo esse problema que está aqui, ó, e vou tirar uma foto disso aqui. E os doutores vão entender agora como que ele cria os prompts. Acho que esse exemplo aqui vai ficar bem legal e quem assistir de novo vai ter ideia. Aqui ele está tirando a cópia da página inteira, né? Não sei para quê, mas deixa. Vou tirar a foto desse site inteiro. Vou copiar. Copiou. E aí, vamos supor que eu fosse um advogado, e aí eu vou pegar a causa das pessoas que estão caindo no golpe do advogado. Eu poderia vir aqui e pedir para ele, certo? Olha, a área do direito, não sei se é criminal ou é civil, enfim. O público-alvo foi o que caiu lá no golpe do advogado e a localização. Ou eu posso vir aqui simplesmente colar isso aqui, crie um assistente para me ajudar para eu, eu, não, melhor ainda,
e um assistente, certo? Porque esse aqui vai criar o nosso texto. Nesse contexto, ele vai ler essa imagem aqui, ó. Olha só, ele não deu direito porque a imagem ficou ruim. Quer ver? Aqui, ó. Ah, e vítimas na Bahia. Ele não deu a imagem direito. Vamos voltar lá. Eu vou fazer. Vamos ajudar pessoas que sofreram esse golpe. Vamos. Aí ele vai pedir, público serão pessoas físicas do golpe do falso advogado, local de atenção na Bahia, tá? Porque agora ele tá com esse negócio de perguntar. Sim. E ele vai criar pra gente aqui já o nosso prompt prévio. Então os doutores depois podem vir falar se faz sentido, então. Seria interessante, então, que eu tivesse, já que tem esse problema social, certo? Tem um problema social acontecendo, igual os doutores atendem. Seja trabalhista, previdenciário, o que for. É um problema da sociedade que os doutores atendem. Agora aqui, quando a gente cria esse prompt, a gente vai dar uma organizada na cabeça do ChatGPT para que ele atue como um assistente, certo? Que vai nos ajudar a atender esse tipo de demanda. Pode ser qualquer demanda. Eu pensei nessa aqui agora porque eu lembrei dessa notícia que eu vi hoje. Então vamos lá. Agora, quando a gente salvar isso aqui no assistente, quando a gente utilizar o assistente, essa ordem já está feita. O nosso ADVBot criminal, porque é uma, acredito que seja estelionato, né? Atua sempre como advogado, com 20 anos de experiência prática e acadêmica em direito penal, com especialização em demandas que envolvem crime de estelionato, falsidade ideológica e fraudes praticadas por meio digital e documental. Não é exatamente assim que eles fazem o golpe? Volta lá para o começo. Os caras pegaram e roubaram todo o conteúdo que puderam do mundo e colocaram dentro dessas inteligências artificiais. Então nós temos todas as instâncias lá do direito criminal que foi roubado pelas inteligências artificiais, que essa é a palavra mais correta. Só que dentro dessa biblioteca tem os livros de direito criminal. Só que tem uns livros de direito criminal que vão falar, obviamente, de estelionato, de falsidade ideológica. Mas tem também agora uma nova literatura, que acredito que seja nova, que é de quê? De fraudes praticadas por meios digitais. Aqui a gente está especificando o que a gente quer que ele vá nos ajudar no futuro. Então, quando eu coloco um documento aqui, obviamente, o documento eu digo assim, um documento, um problema, né? Do meu cliente depois que ele está pronto. Dentro do chat, dentro do nosso assistente, que os doutores vão ver, ele já tem essa visão. Ele vai atuar sempre como advogado, que tem experiência acadêmica no direito penal, especializado em demandas do quê? Que envolve crime de estelionato, exatamente isso. Falsidade ideológica e fraudes praticadas. Mas vamos especificar mais a personalidade. Sua trajetória, ChatGPT, advogado falso, né? Advogado fake, é marcada pela atuação estratégica em defesa do quê? De vítimas. Já estou botando ele numa posição de viés. De crimes cibernéticos e fraudes documentais, especialmente em situações como o golpe do advogado, ocorrido no estado da Bahia, que eu estava lá, poderia ser Brasil inteiro, enfim, que visa lesar pessoas com processos judiciais em andamento. Não é exatamente isso? Com um profundo domínio de legislação penal, processual e legislação específica sobre crimes cibernéticos, atua com precisão na formulação de peças criminais, orientação de vítimas, representação junto às autoridades e recuperação de prejuízos. Então, nota que eu nem advogado eu sou, então eu consigo criar prompts jurídicos bem específicos apenas entendendo isso que eu estou dizendo para vocês, mas, logicamente, utilizando a máquina aqui que eu criei. Porque se fosse para escrever tudo isso aqui na mão e ficar pensando nas vírgulas e ficar pensando, poxa, como que ficaria melhor, demoraria muito mais tempo. E outra coisa, o prompt que eu coloquei aqui, dentro desse aqui, ele tem uma lógica também dessa cadeia de pensamento. Então, primeiro eu defino uma personalidade, depois é um contexto. Qual o contexto que o meu ADVBot sempre vai trabalhar para mim? O ADVBot vai auxiliar um advogado especialista em quê? Direito criminal. Desenvolvendo principalmente, não exatamente, porque os doutores podem pedir umas outras coisas. Podem pedir o que for.
Obviamente, vamos simular aqui que os doutores fossem usar, dentro do contexto de um cara que caiu no golpe do advogado. Então, os dados que a gente coloca, obviamente, cruzam com o que o ChatGPT vai ler e vai atuar. Então, sempre os doutores vão pedir, ou ele vai ficar ligado, papéis processuais completos, revisão técnica de provas e documentos utilizados no golpe. Interessante. Estratégias administrativas e judiciais para responsabilização dos autores. Não é meio que é meio isso aqui que eu criei, que eu fui desenvolvendo e estudando. É como se os doutores contratassem um ser humano, mas dessem para ele um checklist de coisas que ele deve ficar esperto. Ó, senta aqui, fulano, no computador, você vai cuidar desses casos aqui. Então, vão aparecer para você, fulano, esses tipos de tarefa, então você vai me ajudar com isso daqui. É mais ou menos isso, para a gente sair da linguagem técnica. Então, acompanhamento de trâmites policiais, administrativos e judiciais, avaliação de risco e aconselhamento estratégico, análise de técnica e registro de comunicações. Depois, quando tiver lá, daqui a pouco a gente vai editar ele aqui. Habilidades específicas. Aqui é uma outra coisa que tem uma cadeia de pensamento nisso, que habilidades é como se eu destacasse aquilo que a gente chama de tarefas. Não se prendam muito nisso, tá aqui tarefas. Ó. Isso aqui tem que estar aqui. Só para os doutores entenderem. Então, elaborar peças, redigir petições, formular queixa, crime. Note que ele vai ficando sempre dentro do tema que nós vamos atender o nosso cliente. Então, pode ser para qualquer área. E os doutores utilizam o meio criminal, por exemplo, ele vai ter um menu, mas ele vai ter um menu um pouco mais genérico, né? Que é mais para atendimento de várias pessoas com crimes diferentes e tal. Ele funciona muito bem? Pô, ele funciona bem. É melhor os doutores, por exemplo, se tivessem um caso de um golpe do advogado ou um crime de estelionato que chegou no escritório, os doutores fossem fazer ou a defesa do próprio estelionatário, né? Ou a defesa da vítima do estelionato, poderiam utilizar o meio criminal. Porém, para um caso desse mais específico, eu acredito, não, eu tenho certeza que esse aqui vai dar uma melhor resposta, porque ele está mais personalizado. Então, ele vai fazer uma petição inicial para o golpe do falso advogado na Bahia. O recurso administrativo para responsabilização de servidores ou negligência policial, que deve acontecer, o mandado de segurança, porque aqui o que ele entendeu quando eu passei essa diretriz para ele? Que essas tarefas fazem sentido, mas os doutores também podem trocar e eu vou ensinar os doutores como fazer isso agora. Então, todos os prompts serão exatamente iguais nesse sentido. Então, utilizem uma máquina de prompts depois disso, pensem numa área que vocês querem automatizar, que os doutores querem fazer, que fica é bem simples, os doutores vão entender aqui agora. Outro ponto, não seria interessante que esse cara, que está sentado lá na mesa, entendesse um pouco de algumas leis, para ele não ficar solto no mundão, para o ChatGPT não ficar alucinando maluco? Então, aqui, ó, referências jurídicas que o meu ADVBot sempre vai seguir. Rodrigo, mas eu gostaria que ele seguisse outras. Vamos chegar aqui. Ó, Código Penal 171, né? Falsidade ideológica, aqui, ó, Lei Crimes Informáticos, a LGPD, né? De vazamento de dados, a Constituição no artigo 5, precedentes e súmulas. Isso aqui a gente tem que prestar bastante atenção, e é prestando que eu quero que os doutores criam de vocês, para os doutores conferirem esses precedentes e súmulas, porque agora você viu que os doutores viram que ele fez automaticamente aqui, apresentou? Pô, irmão, mas faz sentido sim, isso aqui existe, ó, diligência mínima de investigação legal, mandado de segurança para garantir a atuação policial, bacana. No prompt, aí tem aula de prompt, é interessante que a gente também tenha referências doutrinárias aqui, referências de grandes nomes do direito como referência ou grandes doutrinadores. Então, automaticamente, ele puxou aqui rapidinho e me deu uma resposta. Esse Damásio de Jesus, esse Guilherme de Souza e tal. Podemos também vir aqui, ó, personalizar do jeitinho que a gente quiser. E exemplos de uso, nada mais é do que dar para a IA também, como se fosse uma pessoa, exemplos que ela pode ser usada no dia a dia. Então, é uma elaboração de petição inicial para vítima de estelionato na comarca de Salvador, porque nós estamos na Bahia, né? Após contato de golpistas, passando por advogado. Aqui é meio que a gente passa um pouquinho dele para o dia a dia. Isso aqui, fenomenal. Vou dar uma dica agora aqui para os doutores final aqui, bem rapidinho, que já estamos avançando. Assim como falamos na aula, que também está na nossa área de membros, sobre edição de peças, edição de documentos e tal, aqui tudo os doutores podem passar o mouse em cima e alterar, por exemplo.
dão a ideia para ele primeiro, pô, eu queria um assim, assim, assado, ele vai dar esse textão aqui. E os doutores vão refinando aqui. Como? Passa o mouse em cima. Vou pensar aqui em alguma coisa, sei lá. Essa é por exemplo, o menu. Pô, digo, petição inicial para golpe de um falso advogado na Bahia, show de bola. Ó. Eu vou mesmo precisar disso aqui, mesmo eu quero ter esse atalho. O recurso, pô, eu quero ter esse atalho. O mandado eu quero ter. Mas vamos supor que os doutores quisessem ter uma nova coisa aqui que faz parte do que os doutores gostam de trabalhar. É só os doutores virem aqui, ó, e passar aqui no inicial, por exemplo, e pedir para incluir. Eu vou pedir incluir mais um aqui para os doutores perceberem. Inclua, criar e-mails e mensagens de WhatsApp com relatórios para me ajudar na comunicação com o meu cliente. Por exemplo, com comunicação com meus clientes. Vamos supor meus clientes. Os doutores querem que fiquem, por exemplo, com 11 aqui, ó, no menu. Olha o que ele vai fazer. Ele vai escrever tudo de novo, do jeitinho que ficou. Se a gente quisesse dar um tapa aqui, mexer aqui, aqui ele já vai funcionar muito bem, mas tudo é exatamente editável. E os doutores vão ver que ele vai criar um número 11 com o menu para aquilo que eu falei. Automático. Isso aqui foi eu que criei esse prompt aqui, por isso que eu já falo que ele vai responder antes dele responder. Hein? Uai, não criou o 11? Só de raiva? Cadê? Mandado recurso. Ah, ele substituiu o 10. Beleza. Aqui eu poderia pedir para ele criação de e-mail e mensagem do WhatsApp com relatório para clientes. Geração de imagens, aí simples. Não tem problema. Inclua o 11 com as tarefas personalizadas. Por quê? Porque lá no prompt, para os doutores entenderem, eu limito a 10 cada uma aqui. Mas agora ele vai entregar o 11. Então nota que, logicamente que eu tenho mais prática, eu consigo editar muito mais rápido. Mas os doutores vão aprender a partir do momento que comecem a mexer. Agora vai ter 11. É porque lá no prompt eu limito a 10, para que nós temos sempre 10. Agora ele vai ter 11. E assim sucessivamente. E uma coisa muito legal que eu vou fazer só para a gente finalizar aqui, esse assistente, para a gente não perder muito, os doutores podem ir lá. Tá vendo? Incluiu 11 aqui, tarefas personalizadas. Ah, Rodrigo, poxa vida, eu tenho artigos, e-mails e coisa que eu quero que ele siga. Legal. Faz uma lista mesmo, pode fazer uma lista escrita. Escrito mesmo assim, eu digo assim, as leis, que ele vai puxar. Seleciona aqui e coloca aqui inclua. Ele vai incluir só nessa parte aqui. As leis certinho. Para quê? Os autores vão investir um pouquinho de tempo fazendo isso daqui, num sábado, num domingo, mas vão ter um assistente que vai responder muito melhor tudo. E aí, para dar um toque pro doutor aí que já criou e para os doutores que já criaram, eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Quando os doutores tiverem, aí depois os doutores podem fazer isso que eu vou falar aqui. Quando os doutores tiverem base de conhecimento, isso é, os doutores vão incluir base de conhecimento na hora de criar ou depois que criou, né? Os doutores podem pedir aqui no prompt para ele sempre ler a sua base de conhecimento com atenção para antes de dar qualquer resposta no chat. Isso também vai ajudar. A gente vai fazer isso aqui. Os doutores vão ver o que ele vai fazer. Eu vou pegar aqui ó, a Constituição e colocar aqui. Inclua a ordem para que sempre em todas as respostas o ADVBot, por exemplo, o assistente leia com máxima atenção a sua base de conhecimento em anexo e não dê respostas erradas, por exemplo, ou em anexo e sempre
Quer ver? Sempre diga sempre o nome quando ou quiser. Por quê? Porque na instrução a gente também vai ter a ideia de que ele tem essa base de conhecimento. Isso, os doutores estão usando, se os doutores estão tendo bons resultados, beleza. Olha só o que ele vai fazer aqui também. Ele vai pegar, ó. Ah, tá, ok. Aqui ele deu aqui, tal, vamos ver onde é que ele alterou. Todas as respostas do ADVBot devem obrigatoriamente consultar, porque eu coloquei, né, a Constituição Federal, mas se o doutor tivesse colocado 10 anexos, seriam os 10 anexos. O ADVBot deve ler com máxima atenção sua base de conhecimento e sempre informar expressamente o advogado quando realizar essa leitura. Por quê? Porque daí, quando ele for utilizar ela, ele vai informar que ele retirou daquele documento, por exemplo. Ok. Inclua no prompt. A gente não se perder muito aqui e nós já vamos avançar. Deixa eu só terminar. Rodrigo, Oi. uma questão. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem um site que ela está disponibilizando toda a jurisprudência dela, certo? Eu pergunto, tenho como incluir este site na base de conhecimento do ADVBot? Não sei se fui claro na minha... As jurisprudências, elas têm, como é que é igual do tribunal, que ela tem o link e tem ela tem os links, né? Ela disponibiliza hoje, de forma gratuita, toda a jurisprudência de todos os tribunais trabalhistas do Brasil, inclusive o TST também, através de um... O doutor consegue, eu posso entrar nesse site, não? Pode. Agora ele tem duas possibilidades. Você pode entrar no site normal, qualquer pessoa, e pode entrar fazendo login com o certificado digital. Mas também pode fazer com login e senha também. O site é o Falcão, é jurisprudencia.jt.jus.br. E aí, nesse caso, a gente teria, mas a gente não teria como atualizar, mas daria para a gente criar até um de jurisprudência trabalhista também, e eu até crio esse ADVBot. Não seria o caso da API, ô Rodrigo? Mas quando o site A minha acabou, a gente não ia ter, né? questão é se o ChatGPT teria como ir buscar a jurisprudência neste site, que é um site confiável. Só através de API. Aí depois o doutor me passa esse site, a gente vê se ele tem a API aberta. Passa. Se ele tem a API aberta, a gente vai dar para fazer em breve umas maracutaia boa para poder ter acesso aí. Aqui uma são Vou grátis. colocar agora no chat aqui para todos. Tá bom. Pode colocar no chat que eu já vejo. E antes de terminar aqui, eu já salvo ele e amanhã eu vejo. Pronto, já coloquei. Mas sim, em breve agora eu vou entrar nessa parte de conexões com outras. E os doutores vão aprender a conectar. Não é muito difícil. É que precisa ter um pouquinho de paciência para fazer, mas é bem simples. Mas, doutores, temos aqui um bom prompt aqui, resumindo. E acredito que deu para os doutores entenderem mais ou menos como que é a ideia da gente criar um prompt. Vou repetir aqui para ficar muito claro. Essa ideia que se passa muito na internet é meio que uma doideira. Um prompt é só uma orientação que a gente dá para essas máquinas para elas poderem dar uma melhor resposta. Só que existem dois tipos de prompt. Um prompt, que eu vou chamar aqui bem vulgar, que é para eu dizer, para eu dar um viés, para eu falar para o ChatGPT, presta atenção aqui. Você tem que se comportar assim, você tem que fazer as coisas mais ou menos desse jeito, você tem que ler esses documentos aqui. Rodrigo, mas isso aqui garante 100% que esse negócio nunca vai errar, que ele vai me responder não. Mas eu garanto que ele melhora 98%. O que os doutores teriam que corrigir, uma pergunta que os doutores fizerem, por exemplo, sobre alguma questão jurídica, até sobre o golpe do advogado, sobre qualquer coisa, uma estratégia, uma lei, alguma coisa, a chance disso aqui errar é infinitamente menor do que os doutores ficarem colocando prompt por prompt em chat. E, nossa, o que eu vejo por aí, a gente perde muito tempo. Pois bem, aqui definimos a nossa personalidade, incluímos a nossa ordem obrigatória,
Mas vamos chegar lá, doutor, numa coisa também interessante para os doutores entenderem de como colocar. Se eu tivesse uma lista aqui com 10 docs, por exemplo, ele ia falar, né? Consultar a Constituição Federal em anexo, sei lá, os meus modelos de peça, os meus, enfim. Está vendo que ele deu aqui essa ordem? Ele vai ficar na ordem obrigatória aqui, e beleza. Essa aqui, Rodrigo, gostei, ficou legal. 11 tarefas aqui para a gente fazer. Quero que ele inclua aqui, eu gostei desse daqui, senão eu tenho aqui o meu doutrinador preferido, seleciono aqui, ó. Passo o mouse em cima, seleciono, ele entende que ele vai mexer só aqui. Incluo aqui, ó, fulano de tal, e ele vai incluir aqui para mim. Montei o meu texto de ordem, o meu prompt, com os meus exemplos. Venho aqui, copio, porque eu quero chegar só naquele ponto, mas eu queria repassar, eu sei que tem os doutores aqui que já sabem dessa parte, mas é sempre bom relembrar. Tenho esse prompt aqui, que eu queria falar duas coisas para os doutores importantes, que é dar a ordem para ele fazer a leitura da sua base de conhecimento ajuda, para ele ficar mais esperto. E também como que a gente agora faz o prompt negativo. Show de bola. Aqui, ó. Ah, agora mudou também. Agora é aqui, né? É GPTs no cantinho esquerdo. Aí ele abre a loja, né? Agora mudou. E agora o criar está aqui, ó. E ele vai para essa parte aqui, que é aquilo que os doutores sempre veem nos vídeos, ou vê também sempre falando até nas lives aí e nas mentorias. O que o GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar. Esse textão todo que a gente deveria pensar, sentar, entender tudo, as aulas e tudo, ele já está pronto. Então, agora eu peguei o chat GPT, que eu posso agora utilizar todos os modelos de IA que eu vou falar aqui daqui a pouco, e dei um viés para ele. A partir de agora, ele é um advogado com 20 anos de experiência, que vai me ajudar em um braço do meu escritório, vamos colocar assim, numa vertente do meu escritório, que é a galera que está chegando no escritório com esse problema do golpe do advogado. Não preciso ficar falando para ele todas as vezes isso. Olha, o problema é esse, olha, o cliente quer isso e aquilo. Não, já está aqui. E ele já sabe que ele tem o quê? Na base de conhecimento dele, a nossa Constituição Federal. Vou subir ela aqui, ó, que é o meu documento de referência. E dentro do meu comando lá, eu já dei essa ordem. Está aqui, ó. Ordem obrigatória. O ADVBot deve, em todas as respostas, consultar a Constituição em anexo. A leitura deve ser feita com máxima atenção e o ADVBot deve sempre informar expressamente o advogado quando utilizar essa base de essa base normativa. Eu quero que ele ergue de propósito aqui para eu corrigir ele. No restante, doutores, é bem simples, eu vou fazer bem rápido, ou eu vou fazer bem rapidinho, porque os doutores não sabem. Aqui eu vou chamar ele de golpe do advogado. Aqui, ó, vou no download, peço para ele fazer. Quebrar gelo é para a gente só criar aquele botãozinho de começar, para a gente agilizar aqui. Nas lives lá eu falo, e os doutores terão aulas passo a passo disso aqui. Eu só estou esperando confirmar uma coisa, que os doutores vão gostar bastante quando eu fizer essas aulas aqui. Eu estou confirmando uma coisa que até com o cara que ele está me ensinando, para a gente fazer uma coisa muito legal com esses assistentes. Tem aqui o meu prompt, tem aqui a minha instrução, e já tem aqui a minha base de conhecimento. Simples. Por que existe a base de conhecimento? Só um adendo. Como eu disse antes, todo o conhecimento foi pego aos pedação ali, né? Do jeito que deu para pegar. Ele nunca entrou num tribunal, ele nunca fez, às vezes, uma leitura de um livro, eu digo uma leitura linear, uma leitura de cabo a rabo de algum livro que os doutores leram do começo ao fim. Os doutores podem anexar aqui. No caso do doutor que trabalha lá com as normativas, ou os doutores que trabalham com resoluções, muito específicas, às vezes, de prefeitura, de órgãos, de sindicato, com normativas, essas normativas não estão abundantes na internet, concorda? Às vezes só tem um PDFzinho, esse ou outro. Então, o que ele faz na hora que ele vai buscar essas resoluções para colocar na peça, para os autores consultar, ele busca rapidinho, ele não encontra, ele inventa. Então, aquilo que tem em abundância na internet e aquilo que tem em abundância na memória dele, legal, ele responde certinho. Aquilo que tem pouco, ele vai inventar. É o que ele faz com o quê?
com a jurisprudência quando a gente pede para ele poder fundamentar na peça. Ele busca muito rápido. Se tiver a ver com o caso, se tiver ali tal, ele busca e tem hora que ele acerta, tem hora que ele erra, mas ele vai inventar. Então, os doutores têm dois tipos de conteúdo que ele não tem. O conteúdo pessoal dos doutores, modelos de peça, o jeito que os doutores escrevem, os livros jurídicos que os doutores mais gostam, os doutrinadores que os doutores mais gostam, que tem livros muito específicos. Isso ele não tem. Aliás, ele pode até ter, mas a gente não vai arriscar se ele tenha ou não. Então, quando os doutores fazem essas pesquisas e ele dá a resposta errada, não é porque ele não é inteligente, é porque realmente ele busca e ele é malandro, ele inventa. E o que a gente faz então, Rodrigo? A gente atualiza essa base de conhecimento. Arquivos adicionais, a mais, de referência para este GPT. Eu gosto sempre de falar este GPT, porque é uma coisa muito legal que a gente está programando esse daqui. É como se fosse uma ferramenta totalmente independente de qualquer outra. Então, aqui, o que eu colocaria aqui, né? Constituição Federal, o Código de Defesa, o Código Penal, por exemplo, as partes mais importantes que fossem me ajudar dentro da ideia de defender essas vítimas de estelionato, as doutrinas dentro dessa linha, entende? Não coloca que o documento, a Constituição, por exemplo, como ela é muito publicada, como ela tem muito conteúdo, dificilmente ele vai errar um artigo da Constituição. Mas coisa que os doutores veem que é mais técnica, vale a pena sim perder um tempinho, pegar aí os modelos e colocar aqui. Podem colocar aqui à vontade, que cabe um monte aqui, cabe 10 GB de documento. A única coisa que eu faço a atenção é não colocar, por exemplo, livros muito extensos, com 5.000 páginas, 2.000 páginas, aí ele tem um pouco mais de dificuldade de ler, mas pode colocar que ele vai fazer a consulta e se estiver dando bom, os doutores deixam. Se não, depois só tirar as partes mais importantes e colocar. Então pode colocar aqui a base de conhecimento dos doutores, que vai enriquecer, entende? Prejuízo não vai fazer. A não ser se a gente começar a ver uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Nos recursos, eu posso permitir que ele busque na web. Eu acho legal. Vou ressaltar aqui de novo, que sempre alguém vê uma parte, não vê a outra. Além dessa base de conhecimento do ChatGPT está em pedaços, vamos colocar assim, que já é bem bacana, né? Que ele já leu milhões de livros para a gente não precisar ler. Ela também tem essa defasagem de tempo, que acredito eu que ela está agora em 2024. Então nós já estamos quase no meio de 2025. Então aquilo que foi publicado, aquilo que aconteceu, aquilo tudo que está envolvendo, até mesmo o golpe do advogado aqui, ele não conseguiu capturar lá atrás. Então, ele buscando na internet, meio que eu atualizo isso online nessa base dele. Então ele busca também ali. Posso deixar, posso não deixar. Eu gosto de deixar, porque ele acaba ficando mais atualizado, né, o nosso assistente. Posso deixar a lousa aqui. Acho que fazer imagem aqui não faz sentido, então eu tiro, só para não atrapalhar. E esse interpretar código é fundamental que ele esteja ligado, porque ele trabalha em cima de execução de código, mas também ele fala aqui embaixo, ó, que é dados, trabalhar com arquivos que você carregou, gerar arquivos baixáveis, realizar cálculos e muito mais. Então, o que acontece? O intérprete de código e análise de dados sempre tem que estar ligado, porque só assim a gente consegue ler aqui. Se quisesse vir aqui, ó, e anexar mais coisas, eu anexaria. E está pronto aqui o nosso prompt. A descrição fica a gosto dos doutores, mas para eu entender que ele está lendo isso aqui direitinho, eu sempre peço para ele criar para a gente, que eu coloco assim, ó, descreva a sua especialidade em uma frase curta. Para eu entender se ele está lendo isso aqui, ó. Minha especialidade é responsabilização penal e civil de fraudadores digitais e documentais com foco técnico na defesa de vítimas de estelionato, falsidade ideológica e golpes como o do falso advogado. Podemos colocar aqui, ó. Especialista em responsabilização, para dar concordância, né? Especialista em responsabilização penal e física de fraudadores. Já temos um bom prompt feito aqui em poucos minutos. E aqui, para não confundir os doutores, a gente pode também optar agora em liberar ele para ele usar. Então, eu sempre vou deixar assim para a gente poder. É mais fácil aqui, ó. Eu acho mais legal que o advogado escolha.
Então agora a gente pode escolher qual que é o modelo que a gente vai usar, que a gente pode usar vários modelos na mesma conversa, né? Do que travar aqui, aí ele vai ficar travado num modelo só, eu não vejo muito sentido nisso aqui não. Mas beleza. Quando eu venho aqui em criar, eu posso guardar ele só para mim. Se os doutores tiver alguns doutores que estão assistindo isso daqui e está atendendo alguém que caiu no golpe do advogado aí, pode pedir esse assistente aqui que eu dou para os doutores usarem. Posso deixar ela naquela loja lá à vontade ou qualquer pessoa que tem um link. Quando eu venho aqui, eu publiquei este prompt. Nada mais é que isso. Não tem muito um segredo. Sempre eu gosto nas aulas falar isso daqui. Nós estamos utilizando o mesmo chat GPT. Aqui é a mesma inteligência do que aquele lá. É a mesma coisa. Se eu abrir um chat novo aqui, é a mesma coisa. Só que quando a gente faz um prompt, cria um viés, ele fica personalizado para aquela tarefa que a gente quer que ele faça, nos ajudar dentro de alguma coisa. O que muda, Rodrigo? O que muda é que se eu perguntar para este rapaz aqui qual que é a especialidade dele, ele vai me falar: olha, eu trabalho assim assado, e todas as vezes ele vai abrir aqui, ó, todas as vezes. Pode 1000 advogados utilizar, começar, ele já apresenta o menu certinho, ele já tem a Constituição lá na base dele, tá vendo? Ó? Pode milhares de pessoas utilizar isso aqui de uma que ele vai ter as suas conversas preservadas, não tem problema nenhum. Puxa, quando eu quero fazer uma petição inicial. Aqui ele está juntando o quê? Ele sabe que o caso que a gente vai inserir aqui tem a ver com o golpe do advogado. Ele sabe que é na Bahia, porque nós pré-configuramos lá, nós mesmos dissemos. Então, tudo aqui vai ser relacionado a isso. Se eu perguntar nesse chat aqui, ó, qual a sua especialidade, como você pode me ajudar e qual sua base de conhecimento, os autores vão ver que eu criei um viés aqui. Minha especialidade de com foco altamente técnico em crime de estelionato, falsidade ideológica e fraude cibernética, especialmente que envolve o chamado golpe do advogado. Como eu posso te ajudar? Com peças processuais, não foi isso? Análise técnica de prova, estratégia jurídica, a base de conhecimento. A legislação penal, o Código de Processo Penal, porque está lá, que está apontado. Autores, aqui, ó, jurisprudência, aqui, ó. A seguir normativa. Ah, tá, porque eles extraiu lá de dentro. Imediatamente, na sua base de conhecimento interno. Ah, tá, já tinha dito, né? Além da Constituição, que eu não li em cima, perdão. Eu estava amarrado aqui, por que ele não colocou a nossa querida Constituição? Mas ele falou aqui em algum lugar, né? Direito penal, aqui do advogado, mas ele disse aqui, ó. Além da Constituição Federal em anexo, que é isso que eu queria que ele fizesse. Minha base de recomposta por uma formação jurídica até junho de 2024, estruturada nos seguintes eixos: doutrina jurídica, tá vendo? Isso aqui é tudo que ele pegou lá, na internet. Mas nota que ele traz para a gente aqui dentro. Então isso aqui depois, isso aqui é importante que a gente tenha, mas isso aqui é bem legal essa resposta que ele deu, que é mais ou menos isso aqui. Nota que ele deu a resposta que ele tem, até 2024, do que ele conseguiu pegar. É interessante isso aqui, essa resposta. Depois vamos estudar mais sobre isso. Estratégia de bloqueio de valores no Simbajud, em representação ao Bacen. Procedimento de articulação com a Delegacia de Crime Cibernético. Então, nota que quando os doutores vêm... Isso aqui é o que está por trás, ok? Isso aqui é o que está por trás daquilo que a gente tá vendo aqui pela frente aqui agora. Então, na hora que a gente pega aqui, vou abrir um novo chat, uma nova conversa. E abrimos aqui, a gente já não está mais num chat geral. Num chat vazio, vamos dizer aqui. Ele tem toda essa base. Ele vai ficar esperto, perdão, em toda essa base mais focada nos crimes de estelionato. Ele vai ler os documentos que a gente está em anexo, e a partir desse momento,
a gente pode trabalhar aqui. Aí, já para a gente ir para os finalmente, eu quero que os doutores entendam o seguinte. Se eu pedir aqui para ele fazer uma petição, eu vou falar me dê um modelo, me mostre um modelo com dados. Feito. Eu quero só mostrar para os doutores no final como utilizar o prompt. Segue abaixo o modelo completo inicial para caso de vítimas de golpe da advogada da Bahia, com dados que respeitando os requisitos doutrinários e constituições, utilização expressa. Aí sempre, como eu dei a ordem lá, ele vai me mostrar de onde ele tirou, tá vendo? Então ele leu a Constituição Federal, o artigo 5º, que eu não sei o que é, com base no artigo 171 do Código Penal. Mas aqui, que eu quero que os doutores entendam, vamos supor, aqui eu já falei muito dessa parte de edição, de pé, ele sempre vai dar essa coisa bem rasa aqui no começo, nós falamos na outra live, mas eu vou pedir para ele ser mais específico aqui, que eu quero que ele faça alguma coisa. Seja mais explicativo e escreva 600 palavras citando artigos e artigos precedentes. Vamos ver se ele coloca aqui nos fatos mesmo. Precedentes e jurisprudência. Vamos ver se ele faz qualquer texto aqui que eu quero que os doutores entendam. Vamos supor. Então, a requerente Joana da Silva, vítima foi vítima de engenhoso esquema criminal. Dr. Rafael Santana, vinculado ao suposto escritório dominado de Santana Advogados, ele está contando aqui, né? O modus operandi do não sei o quê. Vamos supor, é isso que eu estou querendo agora aqui chegar nisso daqui. Vamos supor que os doutores colocaram sua base de conhecimento nele, ou os doutores estão pedindo sempre para ele fazer a peça assim, assim, assado, ou os doutores deram um modelo de peça para ele, que é importante, né? Que os doutores gostam disso, pega lá o modelo de peça. Mas sempre ele entrega a resposta e ele não está dando do jeito que os doutores querem a resposta aqui. Não está seguindo o modelo direito, ou na hora que sempre ele vai referenciar algum artigo, alguma normativa, algum tipo de coisa, ele erra. Aí os doutores já estão espertos e corrigem ele aqui. Legal. Pode vir aqui, substitui esse artigo pelo tal. E vai editando, igual a gente fez aqui, né? Leu, tá legal. Putz, mas eu queria, Rodrigo, que ele não me respondesse mais desse jeito. Ou, para minha segurança e para que eu fique mais tranquilo, eu quero que ele nunca, por exemplo, cite jurisprudência. Pode ser. Isso chama-se um prompt negativo. A gente pode pedir para que ele não o faça. Os doutores, vou voltar aqui para o começo. Se os doutores utilizam os meus, ou os doutores criam os assistentes e se sentem confortável do jeito que ele está atendendo os doutores, show de bola. Não mexa com essas coisas. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, puxa, Rodrigo, eu queria dar uma melhorada mesmo. Tem coisas que eu não curto muito, não. Puta, Rodrigo, eu queria, como é que se fala? Que ele escrevesse para mim de uma maneira mais persuasiva, de uma maneira mais explicativa, igual eu coloquei aqui, para ver se ele me entrega as respostas, enfim. É a hora da gente otimizar o nosso prompt, ou da gente fazer até o prompt negativo, que é nada mais de duas formas. Os doutores podem ver. Lembrando que sempre, os doutores, quando abrem qualquer assunto dentro, abrem qualquer chat, esse chat fica salvo. Então, vamos ver se eu acho aqui onde está o nosso prompt. Não está aqui, não está aqui, peraí, vamos atualizar. Aqui. Então, aqui nós criamos o nosso prompt, certo? O que eu faço quando os doutores me pedem ou quando eu estou criando? Eu nomeio esse chat aqui para eu não me perder depois. Então, eu coloco aqui, por exemplo, prompt golpe do advogado. Eu só clico. Aqui, ficou bom. Ou a gente pode vir aqui e mexer aqui, ó, por exemplo, inclua
dois pontos. Inclua. O chat sempre vai me responder assim, assim, assado. O chat nunca vai aceitar artigo tal. O chat vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, e ele vai recriar todo esse texto aqui pra gente, e a gente copia esse texto de novo. Vai lá no assistente, no editar. Eu vou colocar alguma coisa aqui, sei lá. O chat sempre vai me responder de forma expli- expressiva, persuasiva e robusta na hora que eu pedir para guiar peças ou fazer análise. Por que eu gosto assim? Porque já transforma isso num texto mais amigável para o chat GPT. Nota que ele vai escrever tudo de novo e vai incluir essa ordem. Tá vendo? Ordem obrigatória. Devem todas as respostas consultar a Constituição. Viu que nós atualizamos? O ADVBot deve informar sempre que utiliza a Constituição. E aqui ele incluiu isso aqui. Eu poderia vir aqui copiar tudo e colocar lá, ou até mesmo, eu vou copiar aqui, mas os doutores acho que entenderam. Eu posso dar essas ordens direta lá também. É que eu gosto de fazer, assim, os dois jeitos acaba ficando certo, né? E como que a gente faz, Rodrigo? Todos os ADVBots que os doutores criaram, vamos voltar aqui. Eu tenho ali a conversa, que tá rolando ali, não. Aqui embaixo tá, não. Aqui não, não, não. Tá aqui. E todos aqui eu estou tendo a minha conversa, aí vamos supor que os doutores querem fazer qualquer correção, certo? Pedir para fazer e tal, otimizar aqui, e com o tempo e com as aulas, os doutores também vão aprender cada vez mais a mexer. Eu posso ir lá e copiar todo aquele textão que está na máquina de prompts lá e atualizar aqui, ou vir aqui, caramba, aqui nele, ó, editar, e aqui, ó, eu dou uma nova ordem aqui, os doutores podem inclusive escrever. Aqui eu vou fazer aqui meio que dar só uns espaços aqui embaixo e colar, mas eu poderia vir aqui, ó, ordens importantes. É que são tantas possibilidades dos doutores fazerem, ordens importantes. Dois pontos. É a mesma coisa. O ADVBot deve informar sempre que está utilizando, né? Lá em cima já tem, então eu não preciso colocar. Essa aqui seria a nova. Sempre me responderá de forma explicativa, persuasiva e robusta. Ou o chat nunca vai fundamentar, ou o chat deve seguir exatamente o modelo. Caso os doutores vejam que ele não entende, sempre o modelo de peça ou o meu modelo de contrato que está em anexo. Depois nós vamos aprofundar mais em outras aulas, mas acredito que aqui já deu uma boa visão para os doutores. Quando eu atualizo, aqui ele atualizou aquele prompt. Aí, ele com certeza ele vai mudar um pouco a resposta lá agora. E já me responder de forma mais persuasiva e daquela forma lá. Então a gente tem como, é isso que eu queria trazer para os doutores. Otimizar os assistentes dessas duas formas. Ou eu crio um novo prompt lá, né? E ajusto lá mesmo no mestre dos prompts. Copio e coloco ali, ou eu venho aqui e coloco uma ordem nele lá e ele deve começar a seguir ela aqui. Ficou claro, doutores? Ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum apontamento aqui? Pode perguntar qualquer coisa também, até sobre outras coisas. Os doutores podem ficar à vontade. Mas, basicamente, era isso que eu queria trazer para os doutores nesse sentido. Estimular os doutores a criarem, né, os seus primeiros ADVBots, acho que ficou claro lá no começo,
como que eu criei esse do golpe do advogado aí, e como os doutores também podem criar. Rodrigo, Eu observei essa semana que lá nas configurações personalização, né? Da onde você coloca lá que sou advogado com mais de 30 anos de experiência, sei lá, toda a ordem ou informação que você coloca lá, por exemplo, hoje não é mais dirigida ao juiz, e sim ao juízo, à ação. Eu notei que até semana passada, né, o ChatGPT não lia a informação lá dentro. Hoje ele já está lendo. Por exemplo, você coloca, você lê hoje juízo e você, quando fizer uma manifestação, um parágrafo, passa com 600 palavras, 1.500 palavras. Ele já vai buscar lá e já traz na própria peça ou no texto o que você escreveu lá. Você já reparou isso, né? Ou alguém já reparou? Eu estou voltando aqui só para todo mundo ver. O doutor fala aqui, né? Isso. O doutor colocou aqui nas características como ele deve atuar. Isso mesmo. Para os doutores que estão chegando agora, sempre gosto de dar o contexto, né? Essa parte aqui, doutores, a gente faz uma. E eu também estou atualizando lá nas aulas, doutores vão entender todo o contexto. A gente faz uma Prévia. uma personalização, mas não é como se a gente passasse os dados, que eu gosto de falar de um jeito bem. A gente passa uma ideia para ele entender quem será o usuário para ele recorrente. Então, ó, apresente-se é bem mesmo ideias gerais, né? Gerais que eu digo assim, o que a gente faz, não precisa ser algo tão específico. E o que o doutor fez aí foi nas características. Então, por exemplo, apresente-se para obter melhores e mais respostas melhores e mais personalizadas. Então, como o chat GPT deveria chamar você, os doutores veem que sempre me chamam de mestre Rodrigo por isso, porque está aqui. O que você faz? Aí, se eu fosse advogado, seria advogado, trabalhista e tal, trabalho. Ou os doutores que estão trabalhando com uma conta que os doutores até dividem, ou o escritório vai usar, somos um escritório, tal, também faz sentido. Atuamos assim, pode ser qualquer área. Cria uma frase assim, porque ele vai entender o contexto. E o que o doutor quis dizer é aqui, ó. Então, aqui é mais ou menos o que eu fiz lá. O que o doutor fez aqui vai ajudar na resposta aqui. No nosso chat geral. Fala, mestre Rodrigo. Ele usa os emojis porque lá eu deixei ele usar os emojis. Ele me responde curto porque lá eu falo para ele responder curto. Ele faz piadinha porque eu deixei ele fazer piadinha. O que os doutores vão fazer? Vão dar características para ele. Foi bom até o doutor citar porque faz sentido também, que é como se fosse uma configuração de prompt. Característica, ó. Deve ter opinião, deve ser formal, informal. Então coloca aqui, pode escrever certo, assim, escrever como você fala mesmo, não tem segredo não. Olha, sempre me responda assim assado, sempre me responda de forma formal, jurídica. Quando você for me responder, em cada parágrafo utilize 500 palavras, como o doutor falou, e os doutores podem brincar com isso daqui à vontade. Algo mais que o chat GPT deveria saber sobre você, eu gosto de colocar, eu coloquei aqui, também funcionou muito bem, coisas que ele não sabe, né? Por exemplo, onde eu estou, porque às vezes eu faço algumas pesquisas, coisas gerais que eu gosto, aí se os doutores trabalham com algum tipo de óbvio que trabalha, né? Mas, por exemplo, gosto de conteúdos, gosto dos temas, direito criminal, direito trabalhista e por aí vai. Podem colocar aqui também, que eu acredito que faça uma diferencinha assim. E o que o doutor quis dizer aqui, foi aqui. Aí volta a dizer que eu acho que é o cerne dessa área e o doutor complementou muito bem. Eu coloco aqui para que eu não tenha que colocar todas as vezes no meu chat. Quando o doutor colocou a característica lá, dele responder mais robusto com 600 palavras, seria a mesma coisa de todas as vezes que o doutor fosse pedir uma peça, ele repetir lá no chat. Mas quando ele coloca aqui, ele personaliza. Lá dentro do ADVBot, a gente personaliza aquele ADVBot.
é só uma forma da gente não ter que repetir as mesmas ordens. Tem como a gente. Olha, foi legal o que o doutor falou. Dadas as características, a gente vai chamar aqui para o nosso chat geral, personalizadinho, do jeito que os doutores mais quiserem. É aqui dentro, eu vou voltar. E nós vamos utilizar muito o chat GPT geral, então é legal os doutores depois. É bem autodidata, isso aqui é bem, como chama? Intuitivo, né? Usar informações fornecidas, o que você faz, característica, ele mesmo fala, os doutores preencham aqui algo mais. Ele até fala aqui, ó, o que o doutor gosta e tal. Levem isso aqui para o seu lado mais profissional. Estou tentando aprender francês, estou fazendo uma pós-graduação em algum tipo de direito, porque com o tempo de uso ele vai entender todo esse contexto e vai oferecendo melhores respostas. Nas características, o doutor colocou muito bem. Os doutores podem colocar o tamanho da resposta, o número de palavras e por aí vai. Então aqui é meio que como se fosse onde a gente coloca um prompt. Isso aqui é um prompt também. Para ele se tornar meio que um assistente geralzão aqui. E o que eu fiz aqui no nosso golpe do advogado, ele vai ficar para esse aqui, e a edição dele está aqui. Mas a lógica é a mesma, sim. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. E o que o doutor está falando, pode sim acontecer que, mesmo a gente configurando o prompt, mesmo a gente colocando a nossa base de conhecimento, e mesmo a gente entendendo bastante, ter dias ou ter momentos que ele dê essas faladinhas mesmo que o doutor falou. Então, igual ele comentou, antes ele não estava fazendo, agora ele está. É porque ele está passando por um momento de muita transformação com essa coisa do chat GPT-5. As novidades, que eu já vou encerrar aqui, para liberar os doutores. E o que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, que é sobre cálculos, pesquisas e outras coisas, e eu quero mostrar algumas novidades também para os doutores, que é agora essa novidade, voltando um pouquinho, né? Essa tanto de novidade que é feita, e outra coisa, eu quero que os doutores sempre entendam o seguinte, que eu vou pegando aqui as coisas e eu gosto de sempre passar o máximo de conteúdo possível. Nós estamos falando de mais de 500 milhões de contas desse negócio aqui distribuídas pelo mundo, e no Brasil os milhões, né? Já. Então, às vezes, o que está dando uma certa instabilidade para o doutor Celso não está dando para mim, às vezes está dando para mim e não está dando para o outro, porque eles estão mexendo nisso aqui nossa, mas é uma coisa gigantesca, né? Mas tem tempos que a gente fica bem tranquilo, né? Bem tranquilão, e ele funciona muito bem, aliás, a maioria do tempo, né? Mas de vez em quando ele dá esses tipos de falha no prompt, mas os doutores tendo essa sensibilidade, pô, já vai ficar muito, 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 muito bacana os doutores já entenderem quando ele está meio falhando, quando ele erra. Aí os doutores podem sempre vir aqui e dar uma ajustadinha na sua personalização, porque já entende. Ah, ele está me respondendo meio assim porque ele está meio desajustado aqui. Ou dentro do seu assistente, os doutores vão saber que é aqui que os doutores vão poder fazer o seu comando. E agora, e aí eu vou falar das novidades da semana que vem, a gente tem duas coisas que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente, que são a questão de evoluirmos no uso dos nossos assistentes para uma coisa um pouquinho mais, que foi isso que o doutor falou lá, sobre as APIs e esse tipo de coisa, mas eu sempre quis trazer para os doutores algo que não tivesse que utilizar ferramentas externas complicadas, coisas que a gente precisasse fazer muito, 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 muita conexão, porque a minha ideia é que os doutores consigam fazer sozinhos essas conexões ou automações sozinhos. E agora, existe uma... Agora não, agora faz tempo já que isso existe. Eu sempre explico para os doutores aqui nos vídeos, né, em todos os locais, até aqui, ó. Porque até aqui a gente está muito bem. Só que até aqui a gente está dentro deste ambiente aqui do ChatGPT. Mas, até aqui, ele é o nosso assistente. Tudo que a gente faz, tudo que ele faz, perdão, é com a nossa intervenção. Então, um documento só vem para cá se eu anexar. Ele só faz uma petição se eu pedir. Ele só lê um documento se eu falar. Só que o ChatGPT, ele está ficando cada dia mais aprofundado. Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima. Duas coisas só. Que são isso aqui, ó.
Quando ele faz essa tradução aqui, ó, permite que seu chat GPT recupere informações, ler banco de dados externo, ou realize ações fora do GPT. Isso se chama actions. Pouquíssimo se fala isso no Brasil, e a maioria dos caras faz isso fora daqui e cria uma ferramenta externa e vende, logicamente, para a gente, e tá tudo certo, é um trabalho digno. Mas tem como a gente criar assistentes que integram chaves de API, que foi o que o doutor acabou de citar, os doutores se antenarem, né? Que em breve a gente vai passar por isso daqui. Leia chats e sites externos, você tá vendo aqui? Essa parte aqui de URL, isso aqui tem uma função. E aqui a gente usa uma linguagem de programação muito, mas muito simples, que chama JSON. Que a gente só, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu estou estudando muito isso daqui para trazer coisas que os doutores aprendam muito facilmente, que a gente consiga ter esses códigos que os doutores copiem e colhem, e com a ajuda dos actions, que é isso aqui, ó. Eles têm até um GPT que nos ajuda a criar, estou dando um spoiler aqui. Esse GPT aqui é da OpenAI, então eu passo aqui o problema que eu quero resolver, ele cria o código de automação e a gente inclui ali no nosso GPT. Rodrigo, para quê? Para buscar a famosa jurisprudência, para poder preencher a sua petição automaticamente, para poder preencher as planilhas que os autores querem que preencha. Então vem muita coisa aí que eu estou estudando ainda isso aqui para poder passar para os doutores da melhor maneira possível e que a gente saia. Rodrigo, como você chegou a essa parte aí que eu não vi? For o seu assistente, né? No Editar aí tá até aqui, né? ah, Tá vendo aqui ações? ações. Sim. Isso que esse GPT, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é BIs que esse GPT pode usar. Se a gente criar, Tá. Criar inovação. criar inovação ou em configurações adicionais, eu não sei se os doutores também já viram isso aqui, ó, que eu lembrei agora. Boa, eu sei que muito menos pessoas vão ver isso aqui, mas os caras são malandros demais, né? A gente tem que desligar isso aqui, eu vou desligar de todos, ó. Use dados de conversas em seu GPT para aprimorar os nossos modelos. Então a gente tem que desligar lá e desligar aqui também, ó. Eu vou ensinar os doutores. É só vir aqui e desligar, mas eu tenho que desligar os nossos também todos. Mas é isso, doutores. Antes da gente passar para lá, o que eu acho muito legal também, que os doutores esmiuçem aí, e aí só para a gente propor essa brincadeira, ficou com 1h30 aqui, mas tá bom. Quanto mais conteúdo ficar lá para a galera assistir, melhor. E aí quero perguntar se o doutor Celso, se os doutores também já estão fazendo isso. Vou dar exemplo aqui. E quer fazer essa interlaçamento? Perdi a palavra. Intercalação dos ADVBots. Os doutores já chegaram a fazer? Eu vou dar exemplo, por exemplo. Se eu fosse advogado, né? Nas questões de petições, nas questões de recurso administrativo, esse tipo de coisa, a gente tem a mania de chegar e usar. Mas dê uma testada nisso aqui, ó. Mudem o modelo. Usem, por exemplo, o 4.5. Com certeza, ele já vai dar uma petição mais bem estruturada. Porque o 4.5 é excelente, ótimo para escrita e para explorar as ideias. Se os doutores pedirem a mesma ação com modelos diferentes aqui, ele vai dar respostas diferentes. São brincadeiras. Muda tudo, né? Vamos supor. Só que aí, dentro dessa. Aí fez a petição, Rodrigo. Legal. Rodrigo, só que na petição, lá pro Ricardo, lá, a gente vai calcular os prejuízos financeiros. Eu selecionarei o 5, cálculo de prejuízo financeiro, mas aí eu utilizaria o 3, reflexão avançada. Por quê? Porque ele é melhor para cálculo. Deu para os doutores entenderem? O 4.0, pô, legal, ele vai fazer tudo. É tipo aquele meia boca, né? Não é meia boca, é aquele faz tudo nosso, né? Excelente para a maioria das tarefas. Mas como a gente já paga, né? Os $20 aí, vamos utilizar as EAs mais caras. Eu também quero fazer um índice para os doutores do que serve, de qual é melhor para cada qual. Só que
Nem preciso muito falar isso porque é muito simples. A ferramenta está escrita, 4.0 é muito bom, a maioria das tarefas, o próprio 4.5, ó, o 4.1 é muito bom também, é legal, são os modelos maiores, os modelos mais caros, vamos usar o mais caro, que é que a gente paga. E reflexão, cálculo. Rodrigo, eu preciso que ele faça para mim uma tabela. Ou eu vou colocar aqui, eu vou dar um exemplo só para a gente finalizar. Quando eu peguei o caso lá do cara que sofreu o golpe do advogado, peguei todos os documentos dele, deu mais ou menos umas 300 páginas, tudo lá, um monte de coisa, e prova, e print, e não sei o que, coloquei dentro da minha pasta. Pensem isso aqui, depois os doutores me falam se faz sentido. Coloquei tudo dentro ali, pô, legal, vou ter que estudar esse caso, eu quero ter uma visão do caso, eu quero ter uma ideia geral desse caso, para saber qual o primeiro passo que eu vou tomar, ou qual decisão eu vou tomar. O que que eu faria? Eu viria aqui no 10, viu? A tarefa personal do 11, né, aqui, selecionaria o nosso querido One 3, que para fazer uma reflexão avançada, iria lá no meia pasta, com todos os documentos do cara, e pedia para ele fazer uma pesquisa profunda, porque ele serve para isso, ele é reflexão avançada. Ele não é de pesquisa profunda, estou usando o termo errado, mas ele faz uma reflexão avançada em cima do meu pedido. Ele vai fazer uma pesquisa profunda dentro desses documentos, e os doutores podem pedir um relatório. Ele me dê um relatório de tudo o que aconteceu, de como a gente pode tratar esse caso, e ele vai jogar, depois de 10 minutos aqui, todo o resumo de todos esses documentos, que são o problema que os doutores têm para poder resolver, e daí os doutores podem começar o caso, porque ele já extraiu o melhor do documento, aí depois passa o mouse aqui, por exemplo, ó, já vai ter o relatório em cima, né, e coloca aqui, ó, a partir do relatório e dos documentos anexados, como começar a criar a nossa petição inicial. Ele vai pegar tudo aquilo que estava dentro dos documentos, vai ficar salvo nesse chat aqui certinho, e daí os doutores vão fazendo, e daí nós vamos estudar as nossas aulas de edição de peça, enfim, que tem a live lá, mas os doutores vão ver que esse curso que eu estou criando